Olá, empreendedor, olá, empreendedora, seja muito bem-vindo a esse bate-papo de hoje. E hoje nós estamos aqui para fazer uma pergunta para você. E qual que é a pergunta hoje, Léo? A pergunta é a seguinte: o planejamento que você fez em 2018, se é que você fez, foi executado? E se você já fez o de 2019 ou ainda não? Né? Essa é a grande pergunta. É muito comum, né, principalmente no pequeno e no médio negócio, a gente não conseguir fazer um planejamento muito amplo para o ano todo. E principalmente em momentos de crise, como esse que a gente vem enfrentando aí nos últimos meses, é comum, né, alguns gurus até da nossa área de administração orientar a fazer um planejamento olhando para os meses anteriores e não mais para o ano passado, né? Mas independente de você fazer um planejamento olhando para o ano todo que se passou, para entender como é que vai ser o comportamento em termos de venda, em termos de custo dentro da sua empresa no ano corrente, independente de ser para o ano, olhando para o ano, ou para o semestre, ou para o trimestre, ou para o mês, é muito importante que se tenha algum tipo de planejamento, porque é a partir dele que a gente consegue criar novas estratégias para corrigir o que não deu certo. O que eu digo via de regra, a gente faz planejamento, não é para que ele se cumpra 100% do que foi idealizado, né? O planejamento ele existe para quando chegar lá no final da jornada e a gente não obtiver aquele resultado que a gente estava esperando, a gente olhar para o desenho que foi feito e entender onde é que foi o erro. Isso torna mais assertivo, né, as medidas corretivas para poder se ter sucesso. Então, independente de você fazer aí um planejamento refletindo no ano todo passado, ou no semestre todo, ou no mês anterior, é muito importante que se tenha algum tipo de planejamento para que você consiga conduzir de uma melhor maneira a sua empresa. É até uma ideia do que fazem, né? E até o mercado muda o tempo todo, né, Nivaldo? E a gente sabe que se a gente ficar pensando na maneira que era feito o negócio há 2, 3 anos atrás, a tendência é que por mais que o seu nicho de negócio seja parado, vamos dizer assim, não é tão mutável, ele mudou alguma coisa. Se você ficar parado, provavelmente seus resultados vão ser do mesmo para pior, né? Aquela ideia de o Einstein já dizia, se você fizer as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Hoje talvez até seja pior, porque aquela ideia, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter resultados piores, porque o mundo muda muito mais rápido do que mudava antigamente, né? E a questão do planejamento é muito importante ter falado, porque o planejamento, ao mesmo tempo que ele é uma parte do negócio, né, da empresa de planejamento, a gente tem uma coisa que muitas vezes impede o planejamento de ser colocado em prática. O próprio planejamento, né? Primeiro já impede até do planejamento ser feito e depois ele ser colocado em prática, que se chama um software, não sei se já ouviu falar nesse problema, Peopleware, já ouviu falar nesse problema? Que é o problema das pessoas realmente não fazerem, ficarem procrastinando as coisas, porque é uma tendência das pessoas terem uma procrastinação muito grande, principalmente quando envolve coisas que não se gosta de fazer. Que a gente sabe que muito dono de negócio não gosta de fazer planejamento. Agora eu vou te perguntar uma coisa, para você, as pessoas que tiveram sucesso, né, vamos pegar empresários de sucesso, eles fizeram sempre o que gostaram? Não foi assim. Não foi assim, eles nunca fizeram tudo que gostavam, foi feito. Tiveram que fazer coisas que não gostavam também. E a gente está falando de empresários, a gente pegar qualquer pessoa, qualquer profissional, principalmente atleta, acho que é o exemplo mais claro disso, né? A maioria dos atletas não gosta de treinar, eu joguei bola, não gostava de treinar também. Gostava de jogar, mas a gente sabe do resultado que tem praticando, né? E o planejamento já é uma prática, para depois realmente quando acontecer ele ter um resultado maior. E assim, olhando para o mundo dos atletas, eu gosto muito de usar os atletas como exemplo dentro das empresas, porque quando a gente pega uma atleta de alta performance, se você começa a conversar com eles e entender como é que é a rotina deles, você vai entender que o sucesso deles estão ligados normalmente às coisas mais triviais que existem na vida de um atleta. Quando a gente olha para um atleta que ele usa o corpo, né? O corpo dele é o que ele usa para executar os exercícios, os movimentos. E a gente percebe que ele foca muito nas coisas mais básicas, no feijão com arroz. Dormir bem, se alimentar bem e treinar todos os dias. Quando a gente pega empreendedores de sucesso, empresários que estão no ápice hoje do seu negócio, a gente entende
que quando a gente faz um diagnóstico rápido, não precisa nem perder muito tempo analisando o negócio do cara, a gente percebe que ele foca no feijão com arroz. Ele planeja, executa e gerencia. Coisas básicas que qualquer empreendedor e qualquer empresário precisa fazer. Acontece que com o passar dos dias, a gente vai administrando as coisas dentro do negócio e a gente vai, parece que desacreditando nessas coisas básicas, né? Que é de você criar uma meta de vendas, que é você atingir ela e colocar uma nova meta de crescimento, ou criar uma meta de vendas, não atingir ela. Cheguei perto, o que faltou? Foi esforço? Será que se eu tivesse dado um gazinho a mais eu teria conseguido? Né? Ou será que foi alguma estratégia errada que houve aqui? Quem foi que falhou? Onde é que foi a falha? Né? Então é muito importante focar nessas coisas básicas, nessas coisas simples, porque realmente são essas coisas triviais, basiconas dentro do negócio que faz toda a diferença. Então planejamento é uma coisa muitas das vezes chata de ser feita, mas ela acaba sendo chata porque ela é algo que não aparece, né, de imediato o resultado. Você começa a planejar, mas primeiro para você começar você precisa ter um histórico. E é onde já começa a coisa a pegar, porque nem sempre os empresários procuram preservar o histórico da sua empresa. Então, o histórico de venda, o histórico de gasto, são duas coisas assim que você tem que ser insano com ela. Você tem que ter isso muito bem apurado dentro da sua empresa, porque é a partir dele que você começa a planejar, colocar metas de crescimento e entender o porquê que as coisas não aconteceram no passado, certo? E vou dar uma dica até para empreendedores que a gente trabalha já com PNL, coach há um pouquinho mais de tempo até. Você pode aplicar para a estratégia, para o planejamento de você também, o seu planejamento também. É uma coisa que se chama neurotransmissor, vocês já ouviram falar, né? Que a gente tem liberação de hormônios dentro da nossa mente que libera para o corpo inteiro, te dá prazer ou te deixa hormônio de estresse, por exemplo, né? O que acontece com o planejamento? Quando a gente começa um planejamento, a gente começa por passos, ver passos que tem que ser feito. Então comece a ter alvos, vamos dizer assim, ter metas curtas para uma semana você fazer. E você ter um resultado rápido e simples, como tu falou, Nivaldo, do feijão com arroz. Fazer o feijão com arroz de uma semana para outra, porque o feijão com arroz toda semana sendo feito é uma alimentação completa no final do mês. Né? Não adianta deixar só uma ceia enorme para o final do mês para você pegar, para você ter que fazer. Vá fazendo aos poucos, porque você vai começar a ver resultado, você vai ter liberações boas dentro do seu organismo e você vai ver que fazer planejamento não é algo tão ruim assim, porque a percepção ela é diferente. Então, se tem uma dica, até fugindo um pouco da parte do negócio, é você aplicar essa técnica, essa estratégia que a gente já aplica, ter metas curtas de ser feita e possíveis de ser feita. Não é algo de dar tiro na lua. É algo possível que você sabe que consegue fazer por uma semana para outra e assim vai. Pensa na ideia de um joguinho, né? Todo mundo gosta de um joguinho. Para mais de celular vicia mais. Por que tem uma fase atrás da outra? Porque ela é fácil de ser alcançada e daqui a pouco, me senti bem, agora eu vou partir para outra e isso vicia. Você tem que aplicar a mesma coisa para fazer o seu planejamento realmente acontecer e não ficar só no papel para o próximo ano. Porque senão vai continuar, provavelmente a gente vai estar saindo de uma crise, talvez, tomara que seja isso que aconteça, né, em 2019, mas nós vivemos num momento de crise que já dura 4 anos. E se você continuar fazendo as coisas que fazem durante a crise e você continua reclamando, algo de errado, porque ou o seu planejamento não foi feito, ou você está fazendo de algo errado, fazendo ele de uma maneira errônea, né? Porque se você ficar reclamando do governo, se você ficar reclamando do mercado, eu tenho certeza que tem um concorrente que está se dando bem na crise. E aí eu vou dizer, esse concorrente está passando pelo mesmo problema de mercado, pelo mesmo problema do governo. Então o que está acontecendo? Ele está focando nas coisas que ele tem que ele impacto, que ele consegue fazer. Porque realmente a política, a economia macro, a gente não tem muita influência sobre ela. Mas dentro da nossa empresa nós temos. A quantidade de pessoas que nós vamos contratar, os custos, nós temos influência sobre isso. Somos nós que vamos dizer qual vai ser o custo correto para a nossa empresa, qual que é a meta de venda ideal para que a gente tenha determinada rentabilidade. Isso são coisas que estão no meu alcance e no seu alcance como empresário. E isso você tem gestão. Então foque naquilo que você tem gestão, que você consiga gerar algum tipo de impacto. Mas, para a gente finalizar,
A pergunta que não quer calar é: qual é a sua meta para 2019? A meta para a sua empresa de venda, né? Abrir uma nova unidade, o que você está pensando para o próximo ano? Conta aí para a gente, né? Manda coloca aí nos comentários nos comentários ou manda um e-mail para a gente, compartilha com a gente aí, né? Quais são as suas metas para 2019, que a gente aqui também está trabalhando internamente com as nossas metas enquanto empresários também. É um momento de reflexão, né? Da gente olhar o que foi feito esse ano e realmente fazer o business plan para 2019. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Nivaldo Coimbra, do Empreendamente. E eu sou o Leonardo Maletich, também do Empreendamente. E esperamos que você tenha um 2019 de abundância, assim como nós vamos ter. Um abraço. Um abraço, até mais.